Esse livro é um tanto difícil uma vez que Dostoiévski transita, o tempo todo, entre a filosofia e a religião. Mais do que contar a trajetória conturbada da família Karamazov, o livro passeia por vários capítulos nas questões da existência humana e sobre fé, pecado e livre-arbítrio. Mas são estas as viagens ao interior da alma humana que caracteriza as obras de Dostoiévski. São as reflexões, as considerações, as análises, o raciocínio, as lutas e argumentações interiores dos seres humanos que encontram eco nos livros do autor. O livro, na verdade, é bastante extenso. Para quem costuma ouvir audiolivros, Os Irmãos Karamazov passa de 12 horas de audição. Este resumo é bastante sucinto, bem limitadinho mesmo. Espero que as partes principais do livro sejam compreensíveis. Fyodor Pavlovich Karamazov é um homem grosseiro e vulgar, cujas principais preocupações são ganhar dinheiro e seduzir mulheres jovens. Ele se casa 2 vezes e tem 3 filhos: Dmitri, filho de sua primeira esposa, e Ivan e Alyosha, filhos de sua segunda esposa. Fyodor Pavlovich nunca se interessou pelos filhos e, quando as mães morrem, ele os manda embora para serem criados por parentes e amigos. Assim, o narrador conta a história da vida de Fyodor Pavlovich. Quando jovem, ele é conhecido como um bufão grosseiro. Ele possui uma pequena quantidade de terra e ganha a reputação de se aproveitar outras pessoas. Mesmo assim, ele consegue se casar com uma garota rica, bonita e inteligente chamada Adelaide Ivanovna Miozova, que se convence de que fugir com um homem ousado e sarcástico como Fyodor Pavlovich é algo romântico de se fazer. Depois de casados, Adelaide Ivanovna percebe que não sente nada além de desprezo por Fyodor Pavlovich, e quando seu filho, Dmitri, tem 3 anos, ela foge com um pobre seminarista, deixando Fyodor Pavlovich com o menino. Fyodor Pavlovich começa a viajar pela província, reclamando entre lágrimas da deserção de sua esposa, na ausência de Adelaide Ivanovna. Porém, Fyodor Pavlovich transforma sua casa em um harém e passa a grande parte do tempo entregando seus dias de bebedeiras financiadas pela fortuna que roubou de Adelaide Ivanovna. Quando Fyodor Pavlovich ouve que Adelaide Ivanovna morreu de fome ou doença no sótão de Petersburgo, ele corre bêbado pela rua celebrando sua liberdade. Há outra versão desta história, porém, que diz que Fyodor Pavlovich chora como uma criança. O narrador diz que ambas as versões da história podem ser verdadeiras. Fyodor Pavlovich pode ter simultaneamente regozijado e lamentando a morte de sua esposa, pois mesmo pessoas perversas como Fyodor Pavlovich são geralmente mais ingênuas e simples do que se está inclinado a suspeitar. Assim que Adelaide Ivanovna foge do casamento com Fyodor Pavlovich, Fyodor Pavlovich esquece tudo sobre seu filho de 3 anos. Durante um ano, um servo cria o negligenciado Dmitri. Dmitri é então repassado a vários parentes de sua mãe, incluindo seu primo Piotr Alexandrovich Mirzov. Esses parentes levam Dmitri a acreditar que ele herdou parte do dinheiro e das propriedades de sua mãe, que agora estão sob os cuidados de seu pai. Fyodor Pavlovich se casa novamente logo depois de se livrar de Dmitri, de 4 anos. Ele permanece casado por cerca de 8 anos. Sua esposa, Sofia Ivanovna, é uma órfã de 16 anos de outra província, para onde Fyodor Pavlovich viajou em viagem de negócios. Apesar de seu estilo de vida bêbado e depravado, Fyodor Pavlovich administrou seus investimentos com astúcia e sua fortuna continuou a crescer. Fyodor Pavlovich convence Sofia a fugir com ele contra a vontade de seu tutor, e Fyodor Pavlovich a trata deploravelmente, realizando orgias abertamente com outras mulheres da casa, bem debaixo de seu nariz. Como resultado dos maus tratos de Fyodor Pavlovich, Sofia fica nervosa e histérica, até que o marido começa a chamá-la de que grita. Apesar da instabilidade, Sofia dá à luz 2 filhos, Ivan e Alexei, apelidado de Alyosha. Quando o Alyosha tem 4 anos, Sofia morre e os 2 meninos ficam sob os cuidados do mesmo servo que esteve encarregado de Dmitri por um breve período. A ex-tutora de sua mãe, a viúva de um general,
então os acolhe. A viúva logo morre, mas deixa fundos para a educação de Alyosha e Ivan. À medida que os meninos crescem, aos cuidados do herdeiro de sua benfeitora, Ivan torna-se um aluno brilhante, ganhando notoriedade no meio literário por um artigo que escreve sobre tribunais eclesiásticos. Eventualmente, Ivan volta para a cidade de seu pai para morar com seu pai, apesar de ter sentido vergonha dele durante toda a vida. Esta circunstância bizarra é parcialmente arranjada por Dmitri, que, após ser informado sobre sua herança arruinada, solicitou que seu irmão se juntasse a ele e ao pai, na esperança de que Ivan pudesse ajudar a mediar a disputa. Depois de uma vida adulta selvagem e uma passagem pelo exército, Dmitri visita seu pai para saber os detalhes de sua herança. Fyodor Pavlovich evita as perguntas de Dmitri e lhe dá uma pequena quantia em dinheiro para acalmá-lo. Depois que Dmitri vai embora, seu pai o manipula com sucesso, enviando-lhe outros pequenos pagamentos, o que leva a Dmitri a acreditar que ele tem uma herança considerável. Mas na próxima visita de Dmitri ao pai, Fyodor Pavlovich diz-lhe que pagou todo o dinheiro da herança da mãe e que Dmitri pode até dever uma pequena quantia ao pai. Dmitri, atordoado, rapidamente conclui que seu pai está tentando enganá-lo, e ele permanece na cidade para lutar contra o que ele acredita ser a relutância de seu pai em entregar a fortuna que é legitimamente de Dmitri. Alyosha tem 20 anos quando Dmitri se muda para a casa do pai. Alyosha viveu no mosteiro da cidade de seu pai cerca de um ano antes da chegada de seus irmãos. Ele é religioso, não de uma forma mística ou supersticiosa, mas simplesmente por um amor generoso e inato pela humanidade. Alyosha até parece amar seu pai e nunca o critica ou é cruel com ele. Todo mundo adora Alyosha, pois apesar de sua tendência a permanecer distante dos outros, ele exala uma espécie de serenidade feliz. Ele tem sido extremamente popular como estudante, apesar de sua natureza passiva e de sua inocência. A única coisa pela qual os outros alunos zombam dele é o grande constrangimento que ele sente sempre que surgem tópicos sobre mulheres ou sexo. Depois que Alyosha volta para a cidade de seu pai, ele rapidamente se aproxima de Fyodor Pavlovich, que estranhamente doa uma grande quantidade de dinheiro ao mosteiro depois que Alyosha visita o túmulo de sua mãe. Fyodor Pavlovich fica muito sentimental quando Alyosha lhe diz que pretende entrar no mosteiro e estudar com o velho Zosima. Alyosha fica muito comovido com a chegada de seus irmãos. Ele rapidamente se aproxima de Dmitri, mas sente que o intelectualismo frio de Ivan mantém distante dos outros. Alyosha sente que Ivan está lutando por um objetivo interior que o torna indiferente ao mundo exterior. Dmitri e Ivan são tão diferentes quanto duas pessoas podem ser, mas Alyosha percebe que Dmitri fala de Ivan com carinho e admiração. Dmitri envolveu-se com o pai num conflito sobre a herança, e é finalmente combinado que as duas partes terão uma discussão na cela de Zosima, onde a presença do influente monge poderá ajudá-los a resolver as suas diferenças. A perspectiva deste encontro deixa Alyosha nervoso. Ele sabe que seu pai só concordaria com tal coisa sarcasticamente que o próprio Ivan é ateu. Ele teme que o comportamento de sua família ofenda Zosima, a quem ele estima muito e que atua como seu líder espiritual dentro do mosteiro. Fyodor Pavlovich Karamazov, o pai, com as suas orgias e o tratamento abominável dispensado às suas esposas e filhos, encarna o epicurismo moral e desagradável, isto é, um compromisso de procurar prazer em vez de viver de forma irresponsável ou virtuosa. A mente brilhante de Ivan Karamazov e a crescente reputação literária personificam a luta para conciliar o intelecto com a crença religiosa. O ódio violento de Dmitri Karamazov pelo pai e o amor acrítico pelos irmãos opõem-se às faculdades críticas de Ivan. O personagem de Dmitri ilustra os efeitos da ação baseada na emoção e não no intelecto. Finalmente, Alyosha, que Dostoiévski descreve como o herói do romance, é quase o oposto de Fyodor Pavlovich. Seu amor pela humanidade mostra que ele é inocente, piedoso e virtuoso, sem ser místico ou fanático. Num dia quente e claro de final de agosto,
Fyodor Pavlovich e Ivan Karamazov chegam ao mosteiro para se encontrarem com Zosima. Piotr Alexandrovich Milzov, primo da primeira esposa de Fyodor Pavlovich que adotou brevemente o jovem Dmitri, está com eles. Assim como Kalganov, um jovem parente de Milzov que mora com ele enquanto se prepara para entrar na universidade. Nenhum dos homens sabe muito sobre religião. Milzov, um ateu, não vai a uma igreja há 3 décadas. Os homens olham ao redor do mosteiro com curiosidade. Milzov detesta Fyodor Pavlovich, que atormenta Milzov intencionalmente, zombando do mosteiro fingindo não entender por que Milzov, como um homem religioso, se importaria com o que os monges pensam dele. Milzov se castiga com raiva por deixar Fyodor Pavlovich incomodá-lo. Mas a grosseria e a vulgaridade de Fyodor Pavlovich são tão exasperantes para Milzov que ele não consegue controlar sua irritação. Dmitri ainda não chegou e os homens são conduzidos à cela de Zosima para esperar. O pequeno monge que os acompanha diz-lhes que estão todos convidados para almoçar com o padre superior do mosteiro após o encontro. Os homens entram no quarto de Zosima no momento em que o próprio Zosima chega lá, acompanhado por Alyosha e um pequeno grupo de monges. Os monges beijam a mão de Zosima em deferência e pedem sua bênção, mas os outros homens se recusam a fazê-lo e apenas se curvam diante dele com certa rigidez. Alyosha fica constrangido com essa estranha demonstração de desrespeito, mas Zosima não dá sinais de estar preocupado. Fyodor Pavlovich pede desculpas melodramaticamente pelo atraso de Dmitri e preenche o silêncio constrangedor da sala com sua conversa, sob pretexto de se desculpar por seu comportamento incontrolavelmente bufônico. Fyodor Pavlovich se entrega a uma série de piadas e histórias cada vez mais sacrílegas, bem ciente de que, ao fazê-lo, está constrangendo e irritando os outros homens, especialmente Milzov, a quem ele provoca implacavelmente. Alyosha fica mortificado com o comportamento do pai, mas Zosima não parece se importar. Quando Fyodor começa a bancar o suplicante e pede conselhos espirituais a Zosima, Alyosha fica ainda mais humilhado. Mas Zosima apenas lhe diz que, se quiser alcançar a vida eterna, deve parar de mentir, especialmente para si mesmo. Surpreendentemente, Zosima atribui o comportamento palhaço de Fyodor Pavlovich ao fato de Fyodor Pavlovich estar envergonhado e envergonhado de si mesmo, e Zosima tenta sinceramente deixá-lo mais confortável. Enquanto o grupo espera por Dmitri, Zosima sai para se encontrar com uma multidão de mulheres que vieram pedir seus conselhos espirituais e bênçãos. A maioria dessas mulheres enfrentou grandes dificuldades e veio a Zosima em busca de orientação. Zosima acalma uma mulher histérica cobrindo-a com sua estolha e depois ouve a história de uma mulher que viajou 300 quilômetros para vê-lo. Depois que seu filho de 3 anos morreu, ela ficou muito triste e deixou o marido. Ele diz a ela para chorar por seu filho, mas para lembrar a cada lágrima que ele agora é um anjo de Deus. Ele também diz a ela para voltar para o marido, para que o espírito do filho possa ficar perto dos pais. Uma mulher cujo filho viajou para a Sibéria com o exército pergunta se seria aceitável publicar seu nome entre os mortos na igreja, a fim de envergonhá-lo e fazê-lo escrever para ela. Zosima diz a ela que isso seria um grande pecado. Uma mulher abatida conta a Zosima sobre seu marido, que bateu nela. Ela então sussurra algo no ouvido de Zosima, insinuando que ela assassinou o marido. Zosima diz a ela que Deus perdoa todos os pecados e, enquanto ela viver em arrependimento perpétuo e amar a Deus, seus pecados também serão perdoados. Outra mulher dá a Zosima algum dinheiro para dar a uma mulher mais pobre do que ela, e Zosima abençoa ela e sua filha. Zosima então fala com Madame Koklakov, uma rica proprietária de terras que o conheceu antes, e sua filha Lise, uma garota com uma expressão travessa no rosto. Madame Koklakov diz a Zosima que suas orações curaram sua filha, que estava doente e incapaz de andar, mas Zosima suspeita que a recuperação de Lisa esteja incompleta. Madame Koklakov diz que, assolada por dúvidas religiosas, ela não só tem dificuldade em acreditar na imortalidade da alma,
Como também acha impossível realizar obras de caridade sem esperar elogios e admiração em troca. Zósima diz a ela para não se preocupar, mas para praticar um amor ativo e comprometido pela humanidade. E Deus perdoará suas falhas simplesmente pelo fato de ela estar ciente delas. Nesse interim, Lizzie provoca o constrangido Alyosha. Lizzie diz que Alyosha era seu amigo de infância, mas desde que ele veio para o mosteiro ele nunca mais a visita. Zósima promete calorosamente que Alyosha a visitará em breve. As duas qualidades que Zósima valoriza acima de todas as outras são amor e a honestidade, especialmente a honestidade consigo mesmo. Ele conecta essas duas ideias intimamente. Diz a Fyodor Pavlovich e Madame Koklakov que eles devem ser honestos consigo mesmos porque uma pessoa desonesta perde a capacidade de distinguir a verdade da falsidade e, portanto, perde a capacidade de respeitar e amar outras pessoas. Na opinião de Zósima, a capacidade de amar baseia-se na capacidade de reconhecer a verdade. Ele explica que se uma pessoa não consegue acreditar em si mesma, rapidamente suspeitará de todos ao seu redor, presumindo que o mundo está cheio de mentiras. Porque ele não consegue acreditar nas suas próprias percepções, ele se tornará incapaz de distinguir a mentira da verdade. E porque ele está corrompido pela sua própria desonestidade, ele suspeitará que tudo é mentira. Ao ficar desconfiado, ele perde o respeito pelos outros e, portanto, a capacidade de amá-los. Este modo de raciocínio representa uma filosofia de dúvida que se opõe à fé amorosa de Alyosha. Alyosha segue Zósima de volta à sua cela, onde Ivan e os monges estão debatendo o artigo de Ivan sobre os tribunais eclesiásticos. Musov, que se considera um intelectual político, tenta continuamente juntar-se à discussão, mas os outros homens, apanhados na sua própria discussão, geralmente ignoram-no. Musov, já irritado com as provocações de Fyodor Pavlovich, fica quase insuportavelmente irritado. Ivan explica que não acredita na separação entre igreja e Estado. Ele acredita que a igreja deve subsumir o Estado, para que as autoridades religiosas administrem as leis e os tribunais eclesiásticos cuidem do processo judicial. Musov tenta interpor que esta situação seria puro ultramontanismo, o que significa que a proposta de Ivan criaria uma situação em que o Papa teria poder absoluto. A palavra ultramontanismo refere-se ao fato de que Roma, a sede do Papado da Igreja Católica, está literalmente além das montanhas da Rússia e da Igreja Ortodoxa. Os outros homens ignoram Musov. Ivan insiste que se os únicos tribunais fossem tribunais eclesiásticos, a própria noção de crime mudaria lentamente. Em primeiro lugar, argumenta ele, as pessoas seriam muito menos propensas a cometer crimes porque saberiam que, ao fazê-lo, estariam a agir não apenas contra um governo ou um Estado, mas contra Deus. Zósima, para surpresa de alguns presentes, concorda com a análise de Ivan. Ele argumenta, porém, que o único poder real capaz de punir o crime é a consciência. Ele diz que porque a igreja sabe que o sentido moral de cada indivíduo é a verdadeira autoridade, a igreja opta por não se envolver na administração da justiça pelo Estado. Os homens ficam tão envolvidos no debate que se esquecem do atraso de Dmitri e, quando ele repentinamente entra pela porta, ficam um pouco surpresos ao vê-lo. Dmitri pede a pensão de Zósima e diz que está atrasado porque o mensageiro do seu pai lhe deu a hora errada. Não querendo interromper o debate, Dmitri encontra uma cadeira e senta-se em silêncio. Ivan prossegue dizendo que, em sua opinião, toda a noção de moralidade depende da ideia da imortalidade da alma. Se as pessoas não acreditassem na vida após a morte, diz ele, não haveria razão para se preocuparem com o comportamento moral. Eles poderiam simplesmente agir para satisfazer seus desejos. Esta ideia escandaliza Musov e preocupa Dmitri. Zósima observa gentilmente que o próprio Ivan está assolado por dúvidas e defende posições nas quais não acredita inteiramente, apenas para brincar com seu próprio desespero. À medida que o debate entra em pausa, Fyodor Pavlovich começa a criticar e insultar Dmitri. Ele acusa seu filho de lidar falsamente com sua noiva, Katerina,
e de abandoná-la após se apaixonar por outra mulher, Gruzenka. Enquanto os outros olham envergonhados, Dmitri dá uma resposta irritada que ajuda a explicar o conflito entre Dmitri e seu pai. Dmitri diz que Fyodor Pavlovich está com ciúmes porque Fyodor Pavlovich também deseja Gruzenka e fez papel de bobo tentando conquistá-la. Coração. Dmitri diz que Fyodor Pavlovich até tentou convencer Gruzenka a colaborar com ele para mandar Dmitri para a prisão. Os homens continuam gritando uns com os outros, até que de repente Zosima se levanta. Ele caminha até Dmitri e se ajoelha diante dele. Então, sem palavras, ele sai da sala. Os outros ficam perplexos com esse gesto. Enquanto se preparam para almoçar com o padre superior, Fyodor Pavlovich sai furioso. Quando Zosima sai da sala depois de se ajoelhar diante de Dmitri, Alyosha segue logo atrás dele. Quando Alyosha alcança, Zosima diz a ele que deseja que Alyosha deixe o mosteiro, volte ao mundo e até encontre uma esposa. Alyosha está chateado, mas Zosima, sorrindo, diz a Alyosha que seu caminho fica fora do mosteiro. Zosima diz que tem muita fé em Alyosha e depois o manda embora. Alyosha caminha com Rakitin para encontrar o padre superior, e eles discutem o significado da estranha partida de Zosima. Rakitin diz que a dinastia Karamazov está a chegar a um fim violento, pois os Karamazov são todos sensualistas que só amam as mulheres e o dinheiro. Ele diz que Dmitri realmente abandonou sua noiva por Gruzenka, e que Ivan agora está tentando roubar a noiva rejeitada de Dmitri, com o consentimento de Dmitri, enquanto Fyodor Pavlovich persegue a amante de Dmitri. Rakitin diz que Zosima entende que esse drama só pode terminar em derramamento de sangue, e que se curvou a Dmitri para que, após a tragédia, as pessoas pensem que Zosima previu. Rakitin continua insultando os Karamazov e Gruzenka, até dizendo que Gruzenka deseja seduzir Alyosha, até que Alyosha pergunta se Gruzenka não é um dos parentes de Rakitin. Rakitin, irritado e envergonhado, nega esta afirmação. Fyodor Pavlovich cria outra cena antes de deixar o mosteiro. Ele rompe furioso no almoço na casa do padre superior e lança um longo e vulgar discurso sobre a idiotice e a hipocrisia da vida monástica. Fyodor finalmente vai embora e, enquanto Ivan, infelizmente, o coloca em uma carruagem, ele grita para Alyosha deixar o mosteiro e voltar para casa imediatamente. A carruagem vai embora e Fyodor começa a pensar no conhaque que tomará quando voltarem para casa. O narrador conta a história do servo de Fyodor Pavlovich Karamazov, Grigori, que cuida brevemente de cada um dos 3 irmãos Karamazov quando eles são jovens. A esposa de Grigori dá à luz um filho com 6 dedos. A criança morre 2 semanas depois de nascer. Na noite em que Grigori o enterra, sua esposa ouve um bebê chorando ao longe. Quando Grigori vai investigar, ele descobre uma criança recém-nascida deitada ao lado de uma menina, que acabou de dar à luz e está morrendo. A menina que Grigori vê dar à luz é Elizaveta, muitas vezes chamada de Elizaveta Fedorenta. Elizaveta é extremamente lenta e não consegue falar. As pessoas da cidade estão horrorizadas por alguém ter seduzido esta jovem indefesa e concordam que o único homem viu o suficiente para fazê-lo é Fyodor Pavlovich. Grigori e sua esposa adotam o bebê, e Fyodor Pavlovich o chama de Esmerdiakov e Alyosha deixa o mosteiro, como lhe foi ordenado por Zosima e seu pai. Uma rica senhora amiga dos Karamazov, Madame Koklakov, deu a Alyosha um bilhete de Katerina, a noiva abandonada de Dmitri, pedindo-lhe que a visitasse. Um tanto nervoso com a perspectiva, Alyosha parte para a casa de Katerina antes de retornar para a casa de seu pai. Alyosha presume que não verá Ivan ou Dmitri na casa de Katerina, embora ache que gostaria de falar com Dmitri antes de ver Katerina. Pegando um atalho até a casa de Katerina, ele é surpreendido por Dmitri, que o intercepta no caminho. Dmitri relata sua história com Katerina e Alyosha. Dmitri conheceu Katerina quando ela era filha do comandante de um campo onde Dmitri trabalhava como soldado. Katerina ignorou Dmitri até que ele tentou induzi-la a dormir com ele,
oferecendo 4.500 rublos para pagar uma obrigação de seu pai. Ao começar a colocar seu plano em ação, ele foi subitamente dominado pelo desgosto de si mesmo e, olhando para a bela e inocente Caterina, decidiu dar-lhe o dinheiro sem sequer tentar seduzi-la. Quando herdou uma grande quantia de dinheiro de um parente, ela se ofereceu em casamento com Dmitri. Mas quando regressaram à cidade de Fyodor Pavlovich, Dmitri apaixonou-se rapidamente por Gruzenka. Ele até roubou 3.000 rublos de Caterina para financiar sua devassidão com Gruzenka. Dmitri pede a Alyosha que diga a Caterina que o noivado está oficialmente encerrado. Ele também pede a Alyosha que obtenha 3.000 rublos de seu pai para que ele possa pagar a Caterina e aliviar sua consciência. Dmitri sabe que Fyodor Pavlovich tem 3.000 rublos prontamente disponíveis porque Fyodor Pavlovich reuniu essa mesma quantia em dinheiro na esperança de comprar o afeto de Gruzenka. Alyosha vai para a casa de seu pai, onde o encontra bebendo. Ivan senta-se ao lado de Fyodor Pavlovich com desaprovação. Smerdyakov e Grigori estão discutindo. Ivan e Fyodor Pavlovich estão ouvindo a discussão. Smerdyakov é um jovem taciturno e sombrio que despreza todos na casa, incluindo seus pais adotivos. Ele trabalha como cozinheiro para Fyodor Pavlovich. A maior parte da família o considera uma pessoa responsável, apesar de sua atitude grosseira, porque uma vez, quando Fyodor Pavlovich perdeu 300 rublos em um estado de embriaguez, Smerdyakov encontrou e devolveu o dinheiro para ele. Grigori e Smerdyakov estão discutindo se é moralmente aceitável renunciar à fé em Deus se isso salvaria a vida de alguém. Smerdyakov diz que sim, porque ninguém tem uma fé perfeita. Ele diz que ninguém tem fé suficiente para acreditar que, se pedisse para uma montanha se mover, Deus moveria a montanha. Portanto, diz Smerdyakov, ninguém deveria morrer pela fé que tem. Ele diz que uma pessoa que renuncia à sua fé para salvar a sua vida pode arrepender-se mais tarde do seu pecado. Embora esteja discutindo com Grigori, ele parece estar direcionando a maior parte de sua atenção para Ivan e parece esperar que Ivan aprove seu raciocínio. Fyodor Pavlovich logo fica entediado com a briga de seus servos e os dispensa. Ele pergunta a Ivan sobre sua crença religiosa. E Ivan diz que não acredita em Deus nem na imortalidade da alma. Alyosha defende a religião, afirmando que Deus existe e que a alma é imortal. Fyodor Pavlovich fica rapidamente entediado com esse debate e, em vez de aprofundá-lo, começa a insultar Alyosha por causa de sua mãe. Ele ataca sua fé religiosa e descreve suas convulsões, e Alyosha fica tão chateado com esse ataque que ele próprio tem uma convulsão. Ivan, com raiva, lembra a Fyodor Pavlovich que ele e Alyosha têm a mesma mãe. Fyodor Pavlovich esqueceu que ambos são filhos de seu segundo casamento. De repente, Dmitri entra na sala, gritando com o pai e insistindo que Gruzenka esteja escondida na casa de Fyodor Pavlovich. Dmitri corre pelos quartos tentando encontrar Gruzenka, e quando Fyodor Pavlovich acusa de roubar dinheiro, Dmitri joga seu pai no chão, ameaça matá-lo e sai correndo de casa. Alyosha e Ivan cuidam dos ferimentos de Fyodor Pavlovich e o colocam na cama. Alyosha visita Caterina na casa de Madame Koklakov e fica surpreso ao descobrir que Gruzenka também está lá. Gruzenka acaba de prometer a Caterina que vai deixar Dmitri por um ex-amante, e Caterina o terá de volta em breve. Caterina fica grata e muito feliz, mas quando conta a Alyosha o que aconteceu, Gruzenka insulta e diz que ela pode decidir ficar com Dmitri. Afinal, ao sair de casa, Alyosha é parado por uma empregada, que lhe entrega uma carta de Lise. Lise é a filha travessa de Madame Koklakovich que tinha ido ao monastério com sua mãe, quando esta foi até lá para conversar com Zosima. Ao retornar ao mosteiro, Alyosha é novamente parado por Dmitri, que ri do relato do comportamento de Gruzenka. De repente, arrependido, Dmitri então diz a Alyosha que ele está consumido pela aversão a si mesmo. Naquela noite,
No mosteiro, Alyosha descobre que a saúde de Zosima está se deteriorando rapidamente e que Zosima está à beira da morte. Alyosha decide ficar com Zosima, a quem ama como um pai, em vez de voltar para ajudar no conflito familiar. Ele lê a carta de Lise, que contém uma confissão de seu amor por ele. Ela escreve que espera um dia se casar com Alyosha. Alyosha ri feliz, faz uma oração por todos os seus entes queridos problemáticos e, depois de um dia tão agitado, cai em um sono profundo. Zosima, percebendo que morrerá em breve, convoca um grupo de estudantes e amigos ao seu lado para uma última conversa sobre fé, amor e bondade. Ao falar, ele enfatiza a importância de amar ativamente a humanidade e de levar o amor universal a todas as relações com outras pessoas. Ele também desencoraja seus ouvintes de julgarem, dizendo que cada pessoa na Terra compartilha culpa pelos pecados de todas as outras pessoas. Ao sair da cabeceira de Zosima, Alyosha reflete sobre a morte iminente de seu mais velho e pensa que certamente Deus não permitiria que um homem tão sábio morresse sem marcar sua morte com algum tipo de milagre espetacular. Alyosha tem certeza de que todos no mosteiro sentem o mesmo, com a possível exceção do severo padre Feraponte, inimigo de Zosima e defensor de uma forma dura e ascética de piedade que tem pouca semelhança com a calorosa doutrina de amor e perdão de Zosima. Zosima chama Alyosha de volta à sua cela. Ele lhe pede novamente que deixe o mosteiro para ajudar sua família e fazer o bem na cidade. Desta vez, Alyosha concorda em fazê-lo. Alyosha volta para casa, onde encontra Fyodor Pavlovich planejando o futuro. Fyodor Pavlovich diz a Alyosha que planeja viver por muitos anos e pretende permanecer um sensualista até morrer, quando seu único amante será a morte. Ele diz que eventualmente ficará velho demais para atrair mulheres jovens e, portanto, precisará de muito dinheiro para atraí-las para sua cama. Ele também insinua que Ivan está tentando seduzir Katerina para fazer Dmitri se casar com Gruzenka. Se Ivan tivesse sucesso, diz Fyodor Pavlovich, o próprio Fyodor Pavlovich não seria capaz de se casar com Gruzenka, e Ivan garantiria que sua parte da fortuna de Karamazov não seria deixada para a nova esposa de Fyodor Pavlovich. Fyodor Pavlovich reconhece sua própria maldade e Alyosha responde que ele não é mau. Ele está apenas distorcido. Alyosha parte para a casa de Madame Koklakov. No caminho, ele vê um grupo de jovens valentões atirando pedras em um menino frágil, que, apesar de suas desvantagens, atira pedras de volta ferozmente. Quando o menino foge, Alyosha corre atrás dele, na esperança de falar com ele, mas quando Alyosha pega, o menino bate nele com uma pedra e morde seu dedo. O menino foge novamente, deixando Alyosha confuso e perturbado, imaginando o que poderia causar um comportamento tão selvagem em um menino tão jovem. Na casa de Madame Koklakov, Alyosha fica surpreso ao saber que Ivan já está lá, visitando Katerina. Os dois estão lá em cima e, antes que Alyosha se junte a eles, ele pede a Madame Koklakov um curativo para sua mão. Quando ela sai em busca de suprimentos para cuidar de seu ferimento, Alyosha é abordado por Lise, que insiste que ele devolva a carta de amor que ela lhe escreveu. Ela diz que foi apenas uma brincadeira. Alyosha se recusa a devolver a carta, dizendo que caiu na piada e que não trouxe a carta consigo. Alyosha sobe para falar com Ivan e Katerina. Aos olhos de Alyosha, Ivan e Katerina estão obviamente apaixonados, mas atormentam um ao outro e a si mesmos, inventando barreiras morais para mantê-los separados. Katerina diz a Alyosha que pretende permanecer leal a Dmitri, mesmo que ele decida abandoná-la e se casar com Gruzenka. Ivan diz que acha que o compromisso dela com Dmitri é a decisão certa. Frustrado, Alyosha tenta fazê-los ver que estão apenas se prejudicando ao se recusarem a reconhecer o amor que sentem um pelo outro. Ivan admite que ama a Katerina, mas diz que acha que ela precisa ter Dmitri em sua vida. Ele diz que decidiu partir para Moscou no dia seguinte e se despede. Depois que Ivan vai embora,
Katerina conta a Alyosha uma história sobre um velho capitão que certa vez provocou a ira de Dmitri. Dmitri espancou-o violentamente diante do filho do capitão, que lhe implorou que poupasse o pai. Katerina pede a Alyosha para levar 200 rublos ao capitão para ajudar a compensar a violência de Dmitri, e Alyosha concorda. Alyosha viaja para o casebre do pobre capitão, onde descobre, para sua surpresa, que o filho do capitão, Ilyusa, é o mesmo menino que o mordeu. Ele percebe que Ilyusa o atacou porque ele é irmão do homem que agrediu o pai de Ilyusa. O capitão fica inicialmente muito feliz com a perspectiva de 200 rublos, mas depois de pensar um pouco, ele orgulhosamente joga o dinheiro no chão, explicando que, se o aceitasse, seu filho nunca seria capaz de admirá-lo e respeitá-lo. Alyosha pretende devolver o dinheiro a Katerina. De volta à casa de Madame Koklakov, Alyosha descobre que Katerina está com febre, aparentemente devido à sua intensa humilhação pela decisão de Dmitri de deixá-la. Alyosha conversa com a Lise e conta a ela sobre seu fracasso em convencer o capitão a aceitar o dinheiro de Katerina. Profundamente comovida pela sabedoria gentil de Alyosha, Lise de repente admite que sua carta de amor foi sincera. Alyosha também ama Lise, e os dois jovens começam a planejar o casamento. Alyosha também confessa que enganou Lise sobre a carta. Ele se recusou a devolvê-lo, não porque não o tivesse consigo, como afirmava, mas porque era importante demais para ele desistir. Quando Alyosha sai, Madame Koklakov o impede. Ela ouviu a conversa dele com a Lise e diz que está profundamente infeliz com a ideia do casamento dele com a Lise. Madame Koklakov dá a entender que Lise tem sido cada vez menos confiável e difícil ultimamente. Quando a filha se casa, diz ela, a mãe não tem nada pela frente a não ser a morte. Alyosha tenta acalmá-la dizendo-lhe que o casamento só acontecerá por pelo menos mais 1 ano e meio. Mas quando ela o pressiona para que lhe mostre a carta de Lise, ele se recusa abertamente. Alyosha pensa no comportamento violento e apaixonado de Dmitri e decide tentar ajudar seu irmão em vez de voltar para a cabeceira de Zosima no mosteiro, como ele deseja fazer. Alyosha nota que Dmitri parece evitá-lo. Então Alyosha decide vigiar o mirante que ele sabe que Dmitri costuma visitar para vigiar Gruzenka. Lá, Alyosha ouve Smerdiakov tocando violão e cantando uma música para a filha da governanta. Alyosha interrompe provisoriamente a cena e pergunta a Smerdiakov se ele sabe para onde Dmitri foi. Smerdiakov diz que Dmitri foi encontrar Ivan em um restaurante. Quando Alyosha chega ao restaurante, ele encontra Ivan sentado sozinho a uma mesa. Ivan convida Alyosha para se juntar a ele e diz que começou a admirá-lo e que gostaria de conhecê-lo melhor. Alyosha está preocupado com o que acontecerá com Fyodor Pavlovich e Dmitri se Ivan partir para Moscou. Mas Ivan declara firmemente que o que acontece com os outros não é sua responsabilidade. Ele diz, na verdade, que foi a repulsividade de Fyodor Pavlovich que o levou a vir a este restaurante, simplesmente para escapar. Os dois irmãos começam a discutir questões sobre a existência de Deus e a imortalidade da alma. Ivan diz que, no seu coração, não rejeitou Deus, mas que ao mesmo tempo se sente incapaz de aceitar Deus ou o mundo que Deus criou. Ivan diz que pode amar a humanidade de forma abstrata, mas que, quando conhece homens e mulheres individuais, acha impossível amá-los. Além disso, ele está profundamente preocupado com a injustiça do sofrimento na Terra. Ele pergunta a Alyosha como um Deus justo poderia permitir o sofrimento das crianças, criaturas jovens demais para terem pecado. Ele diz que amar tal Deus seria o equivalente a um homem torturado escolher amar o seu torturador. Quando Alyosha fica preocupado com a posição de Ivan pergunta se ele poderia aceitar até mesmo um mundo perfeito em que a perfeição dependesse do sofrimento de uma criatura inocente. Alyosha lembra Ivan do sacrifício de Cristo, e Ivan, insistindo que não se esqueceu de Cristo, recita um poema em prosa, chamado O Grande Inquisidor, que escreveu há algum tempo. Aqui, a ciguinha, abro um parêntese na obra de Dostoiévski para deixar o poema O Grande Inquisidor ao final deste resumo. Ao terminar sua história, Ivan teme que Alyosha fique perturbado com a ideia de que,
Se Deus não existe, não há limitações morais no comportamento do homem. Mas Alyosha se inclina e beija Ivan nos lábios. Ivan, emocionado, responde que Alyosha roubou essa ação de seu poema. Ivan e Alyosha saem do restaurante e se separam. Ivan começa a caminhar para casa e Alyosha caminha até o mosteiro onde Zósima está morrendo. A análise à história do grande inquisidor se assemelha fortemente a uma parábola bíblica. O tipo de história que Cristo conta no Novo Testamento para ilustrar um ponto filosófico. Tanto a história de Ivan como as histórias de Cristo utilizam uma narrativa ficcional para abordar uma profunda preocupação filosófica e estão abertas a várias interpretações. A semelhança entre a história de Ivan e as histórias de Cristo ilustra a difícil relação entre Ivan e a religião. Ao mesmo tempo que Ivan rejeita a capacidade da religião de guiar eficazmente a vida humana, ele confia em muitos dos seus princípios para formar o seu próprio sistema filosófico. Tal como Cristo, Ivan está profundamente preocupado em compreender a forma como definimos o que é certo e o que é errado, e em compreender como a moralidade orienta as ações humanas. No entanto, Ivan, em última análise, rejeita a existência de Cristo e de Deus, pois não pode aceitar um ser supremo com poder absoluto que, no entanto, permitiria o sofrimento que ocorre na Terra. A história também traz implicitamente um novo ponto no que diz respeito ao argumento de Ivan sobre a expansão do poder dos tribunais eclesiásticos. Ao ambientar a sua história na Espanha do século XVI, onde os tribunais eclesiásticos estavam no auge do seu poder para julgar e punir criminosos, Ivan pergunta a que veredicto tal tribunal teria chegado ao julgar a vida de Cristo, visto que as religiões cristãs ensinam que Cristo viveu uma vida sem pecado. Presumivelmente um tribunal eclesiástico teria sido incapaz de considerar Cristo culpado de qualquer pecado. No entanto, o fato de o tribunal de Ivan considerar Cristo culpado de pecados contra a humanidade ilustra a diferença entre as crenças religiosas de Ivan e as suas crenças na eficácia dos tribunais eclesiásticos. Ele vê os tribunais como uma forma eficaz de orientar a ação humana, mas não necessariamente como uma forma de induzir os homens a acreditar mais fortemente em Deus ou na religião. O conflito entre o livre-arbítrio e a segurança ilustra ainda mais as razões da dissidência de Ivan em relação ao cristianismo. A diferença fundamental entre o ponto de vista de Cristo e o do grande inquisidor é o valor que cada um deles atribui à liberdade e ao conforto. As respostas de Cristo às três tentações enfatizam a importância da capacidade do homem de escolher entre o certo e o errado, enquanto a interpretação do inquisidor das ações de Cristo enfatiza o valor maior de viver uma vida confortável em que o caminho certo já foi escolhido por outra pessoa. A suposição central do argumento do inquisidor é que a resistência de Cristo às tentações de Satanás pretende fornecer um exemplo simbólico para o resto da humanidade. O inquisidor interpreta a rejeição das tentações como argumento de Cristo de que a humanidade deve rejeitar certas seguranças. O conforto, representado pelo pão, o poder e a segurança que o poder traz, representado pelos reinos, e superstição, representada pelo milagre. O inquisidor acredita que o exemplo de Cristo coloca um fardo impossível sobre a humanidade, que é inerentemente demasiado fraca para usar o seu livre-arbítrio para encontrar a salvação. Efetivamente, argumenta o inquisidor, a única opção é as pessoas levarem vidas pecaminosas que terminam em condenação. A igreja do inquisidor, que é aliada de Satanás, procura proporcionar às pessoas estabilidade e segurança nas suas vidas, mesmo que ao fazê-lo garanta que serão condenadas na vida após a morte. A história de Ivan apresenta o inquisidor, um homem que se considera um aliado de Satanás, como um ser humano admirável, agindo contra Deus, mas pensando no melhor interesse da humanidade. Ivan não acredita que Deus atue no melhor interesse da humanidade,
mas a implicação de que a natureza humana é tão fraca que é melhor as pessoas sucumbirem ao poder de Satanás é uma resposta radical ao problema do livre-arbítrio. A atitude de Ivan decorre da psicologia da dúvida. O ceticismo predominante de Ivan torna impossível para ele ver qualquer coisa além do lado ruim da natureza humana. Como resultado, ele acredita que as pessoas estariam em melhor situação mesmo sob o domínio de uma autoridade religiosa fraudulenta, em vez de tomarem as suas próprias decisões. Embora seu argumento seja pessimista, seu raciocínio é convincente. Assim como Alyosha é incapaz de oferecer uma resposta satisfatória à crítica de Ivan a Deus, Cristo não diz nada durante a crítica que o inquisidor lhe faz. Um dos vários paralelos entre Alyosha e Cristo durante este capítulo. Mas o enigmático beijo de Cristo nos lábios do inquisidor após a sua acusação muda completamente o teor da cena. Relembrando a reverência de Zósima diante de Dmitri no mosteiro no livro 1, o beijo representa um ato primordial de amor e perdão tão inato que só pode ser expresso sem palavras. No seu nível mais profundo, desafia qualquer explicação. O poder da fé e do amor, sugere Dostoiévski, está enraizado no mistério, não simplesmente na ideia vazia e facilmente digerível de que a vontade de Deus é complexa demais para ser compreendida pelas pessoas, mas numa profundidade ressonante, ativa e irrespondível. O beijo não pode superar um argumento lógico, mas ao mesmo tempo não existe nenhum argumento lógico que possa superar o beijo. Representa o triunfo do amor e da fé, nos seus próprios termos, sobre o ceticismo racional. Ao fazer com que Ivan terminasse o seu poema com uma nota de ambiguidade tão profunda e comovente, Dostoiévski fez com que o seu principal oponente da religião reconhecesse o poder da fé, tal como o próprio Dostoiévski, um defensor da fé, usou Ivan para reconhecer o poder da dúvida. O beijo de Alyosha para Ivan indica quão bem o jovem Alyosha compreende os problemas da fé e da dúvida num mundo caracterizado pelo livre-arbítrio, e quão comprometida está sua própria vontade com a bondade positiva da fé. Desde que chegou à casa de seu pai, Ivan passou muito tempo discutindo religião e filosofia com Smerdyakov, mas Ivan não gosta de Smerdyakov. Quando volta para casa à noite, teme a possibilidade de vê-lo. Na casa de Fyodor Pavlovich, Ivan vê Smerdyakov sentado no quintal. Ivan pretende passar por Smerdyakov ou até mesmo insultá-lo, mas para sua surpresa, ele para e pergunta sobre o pai deles. Smerdyakov diz que está preocupado com Fyodor Pavlovich porque Dmitri agora conhece os sinais secretos que Gruzenka e Fyodor Pavlovich concordaram se Gruzenka decidir ser amante de Fyodor Pavlovich. Se Gruzenka for até Fyodor Pavlovich, Dmitri saberá disso. Smerdyakov teme que não haja ninguém para defender Fyodor Pavlovich da raiva de Dmitri. Smerdyakov diz que Grigori e sua esposa começaram a tomar um remédio que os faz dormir profundamente e ele tem medo de que seu próprio nervosismo provoque um ataque epiléptico. Ivan suspeita que Smerdyakov contou a Dmitri sobre os sinais secretos de Gruzenka especificamente para colocar Fyodor Pavlovich em perigo. Mas Ivan está determinado a partir para Moscou como planejado na manhã seguinte, embora Smerdyakov lhe peça para ir a uma cidade não tão distante. Na manhã seguinte, Fyodor Pavlovich também pede a Ivan que não viaje para Moscou. Em vez disso, ele quer que Ivan vá a uma aldeia próxima para vender um terreno de madeira em nome de Fyodor Pavlovich. Ivan concorda relutantemente. Depois de sair, Smerdyakov cai de uma escada e tem um ataque epiléptico que temia. Ele está confinado à cama, deixando Fyodor Pavlovich sozinho. O velho espera alegremente por Gruzenka, que ele tem certeza que irá procurá-lo esta noite. Quando Alyosha retorna ao mosteiro, ele encontra Zósima sentado na cama com um grupo de seus alunos e seguidores ao seu redor. Zósima pergunta como Dmitri está e diz a Alyosha que ele se curvou a Dmitri porque prevê que Dmitri logo passará por uma grande provação de dor e sofrimento. Zósima diz que o destino de Dmitri não é o de Alyosha e encoraja Alyosha novamente a deixar o mosteiro e fazer o bem no mundo. Zósima diz que tem Alyosha muito querida em seu coração porque Alyosha o lembra de seu irmão mais velho,
que foi uma grande influência espiritual para ele. O irmão de Zósima foi um crítico da religião até contrair tuberculose aos 17 anos, quando passou por uma poderosa mudança espiritual. Nos meses antes de morrer, ele falou continuamente sobre amar a criação de Deus e todas as coisas vivas. Zósima conta que, além do irmão, a maior influência em sua vida foi a Bíblia. Mas ele só descobriu a Bíblia quando se tornou um homem adulto. Na verdade, ele era um oficial militar, assim como Dmitri. Quando a mulher que Zósima amava se casou com outro homem, Zósima o desafiou para um duelo e planejou matá-lo. Mas quando acordou na manhã do duelo, viu a beleza do mundo e lembrou-se do mandamento de seu irmão de amar todas as coisas vivas. Ele não desistiu do duelo. No entanto, em vez disso, ele permitiu que outro homem desse o primeiro tiro e depois caiu de joelhos e começou a implorar por perdão. Zósima deixou rapidamente o exército e decidiu se tornar monge. Zósima conta sobre uma noite no passado, quando recebeu um visitante misterioso, um proeminente filantropo. Depois de perguntar a Zósima sobre sua conversão, e de lhe fazer mais algumas visitas, o filantropo confessa um grande crime. Ele diz que certa vez matou uma mulher que amava e outro homem foi preso pelo crime. O homem preso morreu antes do julgamento e o filantropo estava livre. Mas diz a Zósima que, apesar do sucesso na vida e da amorosa família, nunca ficou satisfeito, porque sempre desejou fazer uma confissão. Zósima o incentiva a confessar ao povo e, depois de muito exame de consciência, o homem concorda. Ele dá uma grande festa de aniversário e, na frente de todos os convidados, lê uma declaração de culpa. Mas ninguém acredita nele. Está decidido que ele enlouqueceu. Logo depois, o homem adoece e Zósima o visita em seu leito de morte. Lá, o homem conta a Zósima que quase matou Zósima depois de confessar seu crime. Mas Deus, diz ele, derrotou o diabo em seu coração. Uma semana depois, o homem morreu e Zósima manteve o seu segredo até agora. Zósima conta a Alyosha sobre a importância dos monges na vida russa. Ele diz que o monge está mais próximo das pessoas comuns do que qualquer outra pessoa, e que a fé das pessoas comuns é a esperança da Rússia. Ele diz que todas as pessoas são iguais em espírito e que todas as pessoas devem ser mansas umas com as outras, para que não haja mais senhores e servos, tal como seu irmão antes dele. Zósima exorta a todos os que o ouvem a amar toda a humanidade e toda a criação de Deus. Ele diz que ninguém deve julgar ninguém, mesmo os criminosos. Em vez disso, as pessoas deveriam orar pela salvação dos rebeldes, para salvá-los do inferno espiritual. Zósima abaixa-se até o chão e, estendendo os braços como se fosse abraçar o mundo, morre. A maioria das pessoas no mosteiro compartilha do sentimento de Alyosha de que um grande milagre se seguirá à morte de Zósima. Depois que o corpo de Zósima é preparado para o enterro, uma grande multidão se reúne ao seu redor na expectativa de testemunhar a tão esperada manifestação divina. Mas em vez de deslumbrar os espectadores com um milagre, o cadáver de Zósima apenas exala um fedor pútrido à medida que rapidamente começa a decompor-se. Os monges ficam horrorizados e muitos acreditam que o fedor é um mau presságio para o mosteiro. Os inimigos de Zósima dentro do mosteiro insistem rudemente que este presságio indica que Zósima era moralmente falho, não um santo, mas um malfeitor disfarçado. As pessoas da cidade que esperavam ansiosamente por um milagre estão descontentes e confusas com esta conversa depreciativa sobre o adorado Zósima. Alyosha está assustado e enojado, e não consegue entender por que Deus permitiria que essa humilhação acontecesse. O maior inimigo de Zósima, o severo e piedoso Feraponte, tenta loucamente exorcizar a célula de demônios de Zósima. Ele recebe ordem de deixar o mosteiro, mas o mal-estar reina entre os monges. Alyosha também sai, na esperança de pensar em um lugar mais tranquilo. Alyosha pensa amargamente sobre a degradação sofrida por seu amado professor após a morte. Ele luta para não duvidar de Deus,
mas sua fé na bondade de Deus fica abalada. Eles simplesmente não conseguem entender por que um Deus benevolente permitiria que um homem tão bom chegasse a um fim tão vulgar. O amigo sarcástico de Alyosha, o seminarista Rakitin, vê Alyosha andando e brinca com ele sobre sua infelicidade. Ele oferece salsicha e vodka a Alyosha, petiscos que os monges estão proibidos de consumir porque é quaresma, e para sua surpresa, Alyosha os aceita. Ele então pergunta a Alyosha se ele gostaria de visitar Gruzenka, e Alyosha concorda impulsivamente. O início do capítulo conta a história de Gruzenka. 4 anos antes, aos 18 anos, Gruzenka foi trazida para a cidade por um comerciante chamado Samsonov e acolhida por uma viúva. Há rumores na época de que ela foi traída por um amante e entregou seu afeto a Samsonov para ganhar sua proteção. Mal cuidada pela viúva, ela se torna uma bela jovem e, investindo astutamente o pouco dinheiro que possui, acumula uma fortuna impressionante em pouco tempo. Ela é, e continua a ser, perseguida por muitos homens na cidade, mas até agora nenhum deles conseguiu conquistá-la. Alyosha e Rakitin encontram Gruzenka esperando não por eles, mas por uma mensagem que ela espera. Ela diz que seu ex-amante, um policial que a abandonou anos atrás, agora quer de volta e ela aguarda instruções dele. Animada e nervosa, ela brinca levemente com seus convidados, provocando Alyosha por sua pureza e Rakitin por seu orgulho espinhoso. Vendo que Alyosha está infeliz, Gruzenka o provoca sentando-se em seu joelho. Mas quando ela ouve que Zosima morreu e vê a profundidade e a sinceridade da dor de Alyosha, ela de repente fica sóbria e triste. Ela começa a se criticar, chamando-se de uma pecadora terrível. Mas Alyosha interrompe com palavras gentis. Alyosha e Gruzenka de repente sentem uma onda de confiança e compreensão passar entre eles. Enquanto Rakitin observa, cada vez mais confuso e irritado com o relacionamento entre Gruzenka e Alyosha, os dois últimos têm uma conversa profunda e arrebatadora sobre suas vidas. Alyosha faz Gruzenka não ter vergonha de ser quem ela é, e Gruzenka restaura o senso de esperança e fé de Alyosha após a morte de Zosima. Alyosha admite a Gruzenka que, quando decidiu vir vê-la, esperava, em seu desespero, encontrar uma mulher pecadora. Gruzenka admite que pagou Rakitin para trazê-lo até ela. Finalmente chega a mensagem de seu amante e Gruzenka sai para se juntar a ele. Ela pede a Alyosha que diga a Dmitry que ela o amou por um breve período. Alyosha retorna ao mosteiro e vai para a cela de Zosima. Lá, ouvindo outro monge lendo a Bíblia, ele adormece e sonha que está com Cristo nas bodas de Caná. Zosima também está lá e diz a Alyosha para ser feliz. Ele diz que Alyosha ajudou a redimir Gruzenka e que a jovem agora encontrará a sua salvação. Alyosha acorda com uma alegria profunda brotando em seu coração. Ele sai, cai de joelhos e começa a beijar a terra. Ele sente como se tivesse chegado a uma compreensão mais profunda da vida, da fé e de Deus. O pânico no mosteiro devido ao fedor exalado pelo cadáver de Zosima é menos bizarro do que pode parecer à primeira vista. Para os leitores modernos, a ideia de um cadáver exalando um cheiro ruim ao começar a se decompor é natural. Mas na tradição dos antigos mosteiros, como na medicina antiga, o odor era considerado uma qualidade extremamente importante e reveladora. O médico renascentista Paul Zacaxias, cujo 1557 trabalho Quaestiones Medico-Legales estava na vanguarda do conhecimento médico para a época, escreveu que veneno, infecção e doença eram todos transmissíveis através do olfato. Temos 1001 exemplos de seres vivos que foram infectados apenas pelo olfato. Vemos todos os dias muitas pessoas que caem em estado grave ou muito grave por causa de odores bons ou ruins. O cheiro de algo, então, revelava profundamente sua qualidade interior. Um mau cheiro pode ser prova de que algo estava doente ou corrompido internamente. A importância do cheiro explica por que os inimigos de Zosima dentro do mosteiro entram em tal frenesi quando o cadáver de Zosima começa a cheirar mal. Eles tomam o próprio fedor como prova de uma indignidade interior por parte de Zosima.
de modo que o cheiro de seu cadáver ameaça invalidar a sabedoria de seus ensinamentos. Além disso, o fedor leva ao desespero muitos seguidores de Zósima, especialmente aqueles que o consideram quase um santo. Nas lendas monásticas, desde a era medieval até pelo menos o século XVIII, o cheiro de um cadáver está frequentemente ligado à santidade da alma que o habitava, de modo que um cadáver que não fede é um sinal milagroso da autenticidade e da bondade da pessoa recentemente falecida. Um historiador escreveu, em inúmeras histórias dos conventos, que se podia dizer se o objeto visto numa visão é autêntico pelo cheiro que exala, ou se um religioso falecido é um santo pelo bom odor que o rodeia. Os irmãos Karamazov se passam em uma época muito distante, em alguns aspectos, das superstições medievais subjacentes a essas lendas. Ivan, por exemplo, certamente zombaria delas. Mas dentro do mosteiro, num claustro de uma pequena cidade numa parte remota da Rússia, parece que as lendas são mais duradouras. As grandes esperanças que a maioria dos seguidores de Zósima tem de um milagre após a sua morte são frustradas pelo cheiro do seu cadáver, o que, devido às superstições dos monges sobre o odor, implica não só que Zósima não era um santo, mas que ele não pode até mesmo ter sido um bom homem. No capítulo do Grande Inquisidor, vemos como Cristo rejeita a tentação do diabo de se atirar do pináculo, buscar a salvação dos anjos e mostrar às pessoas abaixo um milagre que restauraria sua fé. A insistência do Grande Inquisidor de que Cristo cometeu um erro ao recusar-se a mostrar um milagre ao povo baseia-se na sua crença enfática de que o livre-arbítrio não é suficiente para que a maioria das pessoas encontre a salvação através da fé. Os monges ilustram este princípio geral de que as pessoas precisam testemunhar milagres, porque são fracos demais para manter a fé sem eles. Todos, até mesmo Alyosha, estão otimistas quanto à possibilidade de um milagre após a morte de Zósima, e a rápida putrefação do cadáver de Zósima é um lembrete desagradável de que, no mundo real, não existem milagres deslumbrantes, e a fé é algo que deve ser alcançado sem evidência. Nestes capítulos, Dostoiévski cria um símbolo poderoso e perturbador do problema do livre-arbítrio na crença religiosa. Sem a segurança dos milagres, as pessoas são deixadas à sua própria sorte, para escolher entre a fé ou a dúvida. A escolha de duvidar ou descrer pode basear-se num modelo de evidência racional, mas a escolha de acreditar deve ser mais mística, baseada num sentimento positivo de significado e profundidade que muitas vezes está em desacordo com o mundo tal como normalmente o experienciamos. O cadáver de Zósima representa um obstáculo mundano à fé. A realidade física do mundo trabalha teimosamente contra as reivindicações da fé, não dando aos crentes nenhuma validação para a sua crença. Até mesmo Alyosha, cuja veneração por Zósima fortalece e protege continuamente a sua própria fé, é levado a duvidar dos acontecimentos que rodearam a morte de Zósima. A raiva que ele sente de Deus é semelhante à fúria fria e intelectual que está por trás de todo o projeto de dúvida de Ivan. Ambos os homens estão zangados com a injustiça de Deus. Alyosha porque Deus permite a humilhação póstuma de seu amado Zósima, e Ivan porque Deus permite o sofrimento das crianças. Rakitin e Gruzenka primeiro conspiram para trazer Alyosha para a casa de Gruzenka porque estão ameaçados por sua pureza aparentemente inabalável. Sua desconfiança e insegurança se manifestam no cinismo sorridente de Rakitin e no orgulho furioso de Gruzenka. Eles querem perturbar, assustar ou corromper Alyosha para que a sua própria fé não ameace mais a crença partilhada de que o mundo é corrupto, doloroso e feio. Quando acontece o oposto, e a bondade conturbada de Alyosha provoca uma corda de sentimento e simpatia em Gruzenka, os dois jovens encontram, cada um, uma salvação inesperada na compreensão repentina um do outro. Para Gruzenka, encontrar um homem que se preocupa com ela renova sua fé no mundo. A experiência de Alyosha com Gruzenka, por outro lado, lembra-lhe que a validação da fé não reside em milagres, mas em boas ações. Ele acredita que a fé não é invalidada simplesmente porque um cadáver desenvolve mau cheiro,
mas que pode ser validada pelo amor ativo pela humanidade. Dmitri está desesperado por dinheiro. Mesmo que conseguisse persuadir Gruzenka a casar-se com ele, ainda assim seria obrigado a reembolsar os 3.000 rublos que ele deve a Katerina. Mas ele não consegue obter do pai o dinheiro que acredita ser seu por direito e não tem renda real. Em um último esforço para arrecadar os fundos de que precisa, ele visita Samsonov e tenta fechar um acordo com ele. Ele diz que se o velho comerciante lhe der o dinheiro, Dmitri lhe dará aos direitos algumas terras que ela poderá ganhar de seu pai no tribunal. Samsonov não tem interesse neste acordo mesquinho e tenta cruelmente enganar Dmitri. Ele sugere que o jovem visite um comerciante diferente para vender suas terras. Uma comerciante que, sem o conhecimento de Dmitri, está planejando comprar a mesma propriedade de Fyodor Pavlovich. Dmitri viaja até a cidade mercantil, penhorando seu relógio para pagar o transporte, mas encontra o homem bêbado. Quando o homem não fica sóbrio no dia seguinte, Dmitri retorna à cidade, desesperado e sem saber como proceder. Dmitri pede a Madame Koklakov que lhe empreste o dinheiro, mas ela se recusa e sugere que ele vá trabalhar nas minas de ouro. Ele encontra a criada de Gruzenka e descobre que ela não está em casa. A criada recusa-se a dizer-lhe para onde ela foi. Enfurecido, Dmitri pega um pilão de latão, uma pequena ferramenta em forma de taco usada para moer pólvora, para usar como arma, e corre para a casa de Fyodor Pavlovich, certo de que Gruzenka foi ficar com seu pai. Mas quando ele espia pela janela, ele vê que Fyodor Pavlovich está sozinho, e quando ele dá o sinal secreto de Gruzenka, Fyodor Pavlovich corre para a janela. Dmitri conclui que Gruzenka não está com o pai. Grigori passa neste momento e vê Dmitri se esgueirando no jardim. Ele o aborda e os homens brigam. Dmitri bate em Grigori com o pilão, e Grigori cai no chão, com sangue acumulando embaixo dele. Dmitri, em pânico, tenta cuidar do ferimento, manchando suas roupas no processo. Mas então ele joga o pilão na escuridão e foge de cena. Dmitri volta furioso para a casa de Gruzenka e força os servos a lhe contarem para onde Gruzenka foi. Quando ele ouve que ela se juntou ao ex-amante, ele fica arrasado. Ele percebe que ela nunca será dele. Pensando que sua vida não tem sentido sem Gruzenka, ele decide visitá-la uma última vez e depois se matar. 10 minutos depois, Dmitri visita Perkotin, um funcionário local que, mais cedo naquele dia, havia levado as pistolas de Dmitri como garantia para um empréstimo de 10 rublos. Para surpresa do oficial, Dmitri agora mostra uma grande quantia em dinheiro, paga o empréstimo e pega suas pistolas de volta. Perkotin segue Dmitri até uma loja, onde, para a perplexidade contínua de Perkotin, Dmitri compra comida e vinho no valor de várias centenas de rublos. Perkotin se pergunta interrogativamente o que está acontecendo. Ele se pergunta onde Dmitri conseguiu tanto dinheiro e por que Dmitri está coberto de sangue. Dmitri deixa Perkotin e viaja para o local onde Gruzenka e seu amante, um oficial polonês, estão hospedados. Dmitri está em frenesi e elogia o cocheiro que o leva, que sabe que irá para o inferno, mas que, das profundezas do inferno, continuará a amar e louvar a Deus. A chegada de Dmitri é estranha e sua presença é indesejada pelos amantes. Mas a cena evidentemente tem sido um tanto estranha entre os amantes antes de sua chegada, e o vinho e a comida que ele traz ajudam a levantar o ânimo de todos. Os jovens jogam cartas, enquanto Gruzenka observa seu amante polonês trapacear nos jogos e ouve as coisas grosseiras e degradantes que ele diz. Ela percebe que não o ama. Em vez disso, ela ama Dmitri. Quando o policial a insulta, Dmitri o ataca e o tranca em outro quarto. Dmitri e Gruzenka começam a planejar o futuro juntos. Através de sua alegria por ganhar Gruzenka, Dmitri fica preocupado com o pensamento do ferimento que causou a Grigori e da fortuna que deve a Katerina. Só então, um grupo de policiais irrompe na sala. Eles prendem Dmitri e o prendem. Fyodor Pavlovich Karamazov é assassinado e Dmitri é o principal suspeito. Depois que Dmitri deixa Perkotin,
O oficial fica naturalmente desconfiado. Ele se pergunta como o Dmitri conseguiu uma quantia tão grande de dinheiro, quando estava tão obviamente falido poucas horas antes. Perkotin bisbilhota Dmitri, aprendendo sobre o pilão de latão com a empregada de Gruzenka. Então, em vez de ir à casa de Fyodor Pavlovich, ele vai à casa de Madame Koklakov, onde descobre que Madame Koklakov se recusou a conceder um empréstimo a Dmitri. Perkotin lembra que Fyodor Pavlovich manteve 3.000 rublos em mãos em sua tentativa de seduzir Gruzenka, e de repente ele se preocupa com o fato de Dmitri ter roubado o dinheiro de seu pai. Perkotin vai contar à polícia sobre seu medo, mas descobre que a delegacia já está um burburinho de atividades. A esposa de Grigori fez outra denúncia à polícia. Fyodor Pavlovich foi assassinado. A suspeita recai imediatamente sobre Dmitri, e ele é rapidamente preso. Dmitri protesta sua inocência, mas ninguém acredita nele. Gruzenka jura que o ama apesar de seu crime e até diz que ela é culpada por ter brincado deliberadamente com o afeto de Dmitri e de Fyodor Pavlovich. Dmitri se declara inocente, mas não pode negar nenhuma das evidências circunstanciais que o confrontam. Ele odiava seu pai e sabia sobre o pai dele 3.000 rublos. Ele também devia a mesma quantia a Katerina e pegou o pilão de latão da casa de Gruzenka. Finalmente, ele viajou para a casa de seu pai pouco antes de o velho ser assassinado. A única pergunta que Dmitri se recusa a responder é sobre a origem do dinheiro que obteve logo após deixar a propriedade de seu pai. Os agentes continuam a interrogar Dmitri e a explorar as provas contra ele, tentando decidir se o acusam formalmente ou se o libertam. Convencido de que a verdade é sua aliada, Dmitri parece tentar responder honestamente às suas perguntas, mas suas evasivas sobre o dinheiro continuam a fazê-lo parecer suspeito. Os policiais revistam as roupas de Dmitri e descobrem que estão manchadas de sangue. Depois que os policiais levam suas roupas como prova, Dmitri fica furioso com os promotores. Dmitri finalmente revela a origem do dinheiro. Ele diz que quando pegou emprestado 3.000 rublos de Katerina, ele gastou apenas 1.500 rublos em Gruzenka. Ele usava outro 1.500 em um medalhão em volta do pescoço. Mas uma vez que ele decidiu se matar, ele decidiu que não havia razão para se apegar a 1.500 rublos. Então ele gastou parte em vinho e comida para seu último encontro com Gruzenka. O problema é que Dmitri sempre disse às pessoas que passou todo o tempo 3.000 rublos em Gruzenka, e a promotoria agora pode apresentar várias testemunhas que dizem que ele lhes disse que precisava do documento completo 3.000 rublos para reembolsar Katerina. Gruzenka é chamada para testemunhar. Dmitri jura para ela que não matou o pai e ela acredita nele. Mesmo assim, os policiais decidem mantê-lo na prisão para aguardar julgamento. Dmitri se despede de Gruzenka, pedindo que ela o perdoe por tudo que fez. Gruzenka faz uma promessa apaixonada de amar e permanecer leal a Dmitri para sempre. É início de novembro, um dia frio e monótono. Pouco antes do início do julgamento de Dmitri, Kolya Kresotikin é um menino de 13 anos que já foi amigo de Liuza. Kolya adora cachorros e gosta de treinar seu cachorro, Perezvon, para fazer truques. Kolya é 2 anos mais velho que Liuza e tem uma natureza um tanto tempestuosa e impertinente. Ele parece vaidoso, mas na verdade é um amigo leal e gosta de cuidar de crianças mais novas que ele. Atualmente, Kolya está cuidando de 2 filhos enquanto a mãe deles, uma inquilina de sua mãe, está fora. Ele está ansioso, porém, porque quer visitar Iliuza. Iliuza adoeceu e pode estar à beira da morte. Alyosha convenceu os outros meninos a visitá-lo todos os dias, mas Kolya ainda não o visitou nenhuma vez. Ele também ainda não conheceu Alyosha. Por fim, um servo retorna para casa e Kolya corre para a casa de Liuza com Perezvon a reboque. Do lado de fora da casa de Liuza, Kolya conhece seu amigo Smurov, que está desapontado por ter trazido Perezvon. Smurov diz que os outros meninos esperavam que ele trouxesse Zushika, um cachorro que Liuza aparentemente estava desesperado para ver. Kolya declara desdenhosamente que não sabe onde Zushika está e pede a Smurov que envie Alyosha até ele antes que ele vá ver Liuza. Alyosha sai ao encontro de Kolya,
impressionando-o imediatamente ao falar com ele como um adulto e não falar mal dele. Enquanto eles falam, Kolya fica cada vez mais impressionado com a sabedoria inconsciente de Alyosha e sua maneira de falar não afetada. Kolya conta a Alyosha sobre sua história com Ilyusha. Ele diz que quando os outros meninos costumavam implicar com Ilyusha, Kolya ficava impressionado com o fato de que Ilyusha sempre lutava com bravura, mesmo pensando que era pequeno. Kolya finalmente decidiu proteger Ilyusha e eles se tornaram bons amigos. Mas Ilyusha às vezes se ressentia da influência de Kolya sobre ele e às vezes fazia coisas por despeito apenas para se rebelar contra Kolya. Certa vez, por exemplo, Ilyusha realizou um truque cruel que alguns meninos aprenderam com Smerdyakov: alimentar um cachorro com um pedaço de pão com um alfinete escondido dentro. Kolya, enfurecido, tentou punir Ilyusha. Na briga que se seguiu, Ilyusha esfaqueou Kolya com uma faca, encerrando assim a amizade deles. Embora Kolya diga que não guarda rancor, o cachorro ferido chamava-se Zushik e ninguém parece saber se ele viveu ou morreu. Alyosha diz a Kolya que Ilyusha acredita que sua doença foi causada pela ira de Deus pelo tratamento que dispensou Zushika. Alyosha e Kolya entram, onde Kolya impressiona a mãe de Ilyusha fazendo uma reverência a ela. O pálido e acamado Ilyusha fica emocionado ao ver Kolya, mas todos os meninos ao redor da cama ficam desapontados por ele não ter conseguido trazer Zushika. Kolya zomba de Ilyusha sobre Zushika, perguntando como qualquer cachorro poderia ter sobrevivido comendo um alfinete como aperitivo. Então, ele chama Perezvon, e quando Perezvon entra correndo na sala, Ilyusha grita que é Zushika. Kolya encontrou Zushika e deu ao cachorro um nome diferente para que ninguém estragasse sua surpresa para Ilyusha. Katerina, ainda culpada pelo espancamento do pai de Ilyusha por Dmitry, convocou um médico de Moscou para cuidar do menino e, quando ele chega, os convidados de Ilyusha são forçados a partir. Fora de casa, Alyosha e Kolya conversam, e Kolya conta a Alyosha suas opiniões sobre a vida, que ele tem certeza serem profundas e definitivas, apesar de ele ter apenas 13 anos. Alyosha percebe imediatamente que a filosofia de Kolya é apenas um conjunto de frases e ideias modernas que ele ouviu de Rakitin, mas ele ouve com respeito e, quando discorda do que Kolya diz, ele diz isso e explica por quê. Mesmo que Alyosha diga que a natureza doce de Kolya foi pervertida por Rakitin, Kolya ainda está tão atraído por Alyosha que sente que eles se tornaram amigos íntimos. Alyosha concorda e espera interiormente que a influência de Rakitin não tenha um efeito permanente sobre este jovem autoproclamado socialista. O médico vai embora e Alyosha e Kolya percebem que Ilyusha morrerá em breve. Ilyusha fala suavemente com seu pai sobre sua morte, e Kolya, que estava sufocando as lágrimas ao ver seu amigo doente, finalmente começa a chorar abertamente. Ele diz a Alyosha que visitará Ilyusha sempre que puder, e Alyosha o adverte a manter sua palavra. Num dia de inverno, quase 2 meses após a prisão de Dmitry, Alyosha viaja para visitar Gruzenka. Alyosha e Gruzenka tornaram-se mais próximos desde a prisão de Dmitry e agora são amigos íntimos. Gruzenka adoeceu 3 dias após a prisão, mas agora está quase totalmente recuperada. À medida que a sua amizade com Alyosha se aprofundou, Gruzenka também começou a mostrar sinais de redenção espiritual. Seu temperamento impetuoso e seu orgulho ainda estão intactos, mas seus olhos agora brilham com uma nova luz de gentileza. Ela diz a Alyosha que ela e Dmitry discutiram e que ela teme que Dmitry esteja apaixonado por Katerina novamente, embora Katerina nunca tenha visitado na prisão. Gruzenka também acredita que Dmitry e Ivan estão escondendo algo dela. Ela pede a Alyosha para descobrir o que é, e Alyosha concorda em fazê-lo. Antes de Alyosha falar com Dmitry, ele deve visitar Madame Koklakov e Lise. Madame Koklakov fala com ele antes que ele veja Lise e lhe conta algo muito curioso. Ivan recentemente fez uma visita a Lise, após a qual o humor já errático de Lise ficou ainda mais desequilibrado. Madame Koklakov pede a Alyosha que descubra o que está preocupando Lise e conte a ela depois que ele descobrir. Lise fica quase histérica quando Alyosha vai vê-la. Depois que decidiram ficar noivos,
Ela mudou de ideia e rompeu o noivado, e agora, diz ela, nem respeita Alyosha, porque não consegue respeitar nada nem ninguém. Ela diz que quer morrer porque o mundo é tão repugnante. Ela descreve ter conversado com um certo homem sobre esse assunto e diz que o homem riu dela e foi embora. Ela pergunta se o homem a desprezava, e Alyosha diz que não. Quando Alyosha se levanta para sair, Lizzie lhe dá um bilhete para Ivan. Quando Alyosha vai embora, ela bate o dedo na porta, esmagando a unha. Ao olhar para a unha enegrecida e ensanguentada, ela sussurra para si mesma que é má. Alyosha vai para a prisão, onde Rakitin acaba de visitar Dmitri. Perplexo, Alyosha pergunta a Dmitri sobre a visita, e Dmitri diz que Rakitin quer escrever um artigo alegando que, devido às suas circunstâncias, Dmitri não poderia ter evitado matar seu pai. Dmitri diz que despreza Rakitin, mas permite que ele o visite para que possa rir de suas ideias. Sóbrio, Dmitri diz a Alyosha que, embora não seja culpado do crime de que é acusado, ele aceitou o peso do pecado que ele criou para si mesmo e deseja fazer penitência e redimir-se. Ele apenas teme que Gruzenka não possa viajar com ele para seu exílio na Sibéria e que, sem ela, lhe faltem as forças necessárias para sua renovação espiritual. Dmitri diz que Ivan recentemente lhe ofereceu um plano para sua fuga, embora Ivan acredite que Dmitri seja culpado do assassinato. Este plano é o segredo que eles escondem de Gruzenka. Atormentado pela dor e pela culpa, Dmitri se recusa a escapar antes do julgamento. Ele pergunta a Alyosha em que ele acredita, e Alyosha diz que nunca acreditou que Dmitri fosse culpado. Esta declaração do seu irmão mais novo enche Dmitri de coragem e esperança. Alyosha encontra Ivan do lado de fora da casa de Katerina. Ivan conta que Katerina tem uma carta de Dmitri que prova que ele é o assassino. Alyosha não acredita nisso. Ele insiste que Dmitri é inocente. Ivan pergunta de forma incisiva quem poderia ser o assassino. Se não fosse Dmitri, Alyosha diz que Ivan obviamente se considera indiretamente responsável pelo crime, e Alyosha garante-lhe que não é. Ele diz que Deus o enviou para acalmar a consciência de Ivan. Ivan fica preocupado com a religiosidade de Alyosha e sai furioso. Desde o assassinato, Smerdyakov está doente e agora está à beira da morte. Ivan o visitou 2 vezes e agora vai vê-lo novamente. Durante a primeira visita, Smerdyakov afirma que Ivan deixou seu pai no dia do assassinato porque suspeitava que seu irmão Dmitri mataria seu pai, e Ivan secretamente queria que o seu pai morresse. Durante a segunda visita de Ivan, Smerdyakov diz acreditar que Ivan desejava que Fyodor Pavlovich morresse para herdar uma grande parte de sua riqueza. Após esta visita, Ivan é subitamente forçado a aceitar que tem parte da culpa pelo assassinato. Ele vai visitar Katerina, e ela lhe mostra uma carta na qual Dmitri promete matar Fyodor Pavlovich se necessário para retribuir 3.000 rublos. Isso garante a Ivan que Dmitri é responsável pelo assassinato e que ele próprio não tem responsabilidade por isso. Na terceira visita de Ivan a Smerdyakov, Smerdyakov confessa abertamente que assassinou Fyodor Pavlovich, mas ele diz que não poderia ter feito isso se suas discussões filosóficas com Ivan não lhe tivessem dado uma nova compreensão da moralidade que lhe tornasse possível matar. Por esta razão, diz ele, Ivan é tão culpado pelo assassinato quanto Smerdyakov. Ivan volta para casa pensando que agora poderá provar a inocência de Dmitri no julgamento de amanhã. Mas em seu quarto, ele tem uma alucinação ou visão de pesadelo. Um homem de meia idade vestido de maneira extravagante que afirma ser um demônio. O diabo provoca Ivan sobre suas dúvidas e insegurança, e embora Ivan seja duramente crítico do diabo, a aparição eventualmente o deixa louco. Por fim, Alyosha bate a porta e o demônio desaparece. Ivan insiste que o que aconteceu foi real, mas está histérico e parece estar passando por um colapso mental. Antes de perceber que Ivan está tendo um colapso nervoso, Alyosha lhe conta a novidade. Smerdyakov se enforcou e está morto. Alyosha passa a noite cuidando de Ivan e orando por ele. O julgamento de Dmitri começa às 10 horas da manhã seguinte.
Em meio a uma atmosfera de curiosidade generalizada, toda a Rússia parece estar interessada no resultado, e o lendário advogado de defesa Fetiukovich viajou desde Moscou para defender Dmitri. O juiz é conhecido por ser um homem educado, mas o júri é composto por camponeses, o que levanta alguma preocupação de que a defesa de Fetiukovich estará acima da cabeça dos membros do júri. O juiz pede a Dmitri seu apelo e ele novamente afirma sua inocência. O consenso geral no tribunal, dado que a maioria das pessoas considera provas contundentes, é que ele é culpado. Uma sequência de testemunhas é chamada e, uma a uma, através de interrogatórios cruzados magistrais, Fetiukovich lança suspeitas sobre as suas palavras, desacreditando as suas alegações de que Dmitri é culpado. Grigori, observa Fetiukovich, tomou um remédio forte na noite do assassinato e seus sentidos podem não ser confiáveis. 3 médicos oferecem teorias contraditórias sobre o que pode ter levado Dmitri a cometer o assassinato e sobre o estado de sua mente. Um médico, um alemão que vive na cidade há muitos anos, conta uma história sobre ter comprado um saco de nozes para Dmitri quando ele era um menino. Dmitri chora, evocando uma nova simpatia nas mentes dos seus ouvintes. Alyosha oferece a seguir algumas evidências úteis. Ele lembra que Dmitri costumava bater no medalhão no peito em momentos de autoaversão, o que implica que talvez ele realmente estivesse usando o dinheiro no pescoço e não o roubou de Fyodor Pavlovich. Alyosha também admite acreditar que Smerdyakov pode ser o verdadeiro assassino. Katerina conta a história de Dmitri salvando seu pai da prisão. A multidão, que ficou impressionada com o testemunho de Alyosha, está um pouco enojada com Katerina porque ela se rebaixou totalmente diante de Dmitri, que não a ama. Gruzenko é questionado e insiste veementemente na inocência de Dmitri. A próxima testemunha é chamada Ivan, que sofre de uma doença que o deixou quase louco. Ivan se enfurece e divaga, afirmando que Smerdyakov matou seu pai. Ele mostra ao tribunal um maço de dinheiro, que diz que Smerdyakov roubou de Fyodor Pavlovich. Ele diz que ele próprio também é o culpado, porque sabia que Smerdyakov mataria Fyodor Pavlovich e não o impediu. Ele diz que quem sabe a verdade do que ele diz é o diabo, que o visita à noite. À medida que ele se torna cada vez mais intenso e animado, ele é finalmente retirado do tribunal. Katerina, para defender a honra de Ivan, reverte seu depoimento anterior, mostrando ao tribunal a carta que Dmitri lhe enviou, na qual dizia que poderia matar seu pai. Ela diz que Ivan perdeu a sanidade por causa da culpa do irmão, e que ele só assume a responsabilidade pelo assassinato para tirar a culpa de Dmitri. Gruzenko lança insultos furiosamente a Katerina, e o tribunal se transforma em caos. Quando a ordem é restaurada, os advogados fazem seus discursos finais. O promotor, Kirillovich, analisa os fatos do caso. Kirillovich diz que Dmitri tem o temperamento de um homem capaz de um ato tão violento e que não é louco. Kirillovich diz que, ao contrário de Smerdyakov, Dmitri tinha um motivo para matar Fyodor Pavlovich porque odiava o velho e ansiava por seu dinheiro, dado o sentimento violento da carta que Dmitri escreveu a Katerina. Diz Kirillovich, a sua culpa parece clara. Kirillovich exorta o júri a punir Dmitri para defender a causa da justiça na Rússia e aniquilar o autor do crime mais odioso que se possa imaginar: o assassinato de um pai por um filho. Fetiukovich rebate apontando a fragilidade de todas as provas contra Dmitri, além das circunstâncias e da conjectura de testemunhas não confiáveis. Não há provas de que Dmitri seja culpado. Fetiukovich continua seu resumo. Ele ressalta que não há sequer qualquer prova de que Fyodor Pavlovich guardasse um envelope cheio de 3.000 rublos. É apenas um boato. A carta que Dmitri escreveu para Katerina foi escrita em estado de embriaguez e sob extremo tormento emocional, e não pode ser considerado uma declaração da real intenção de Dmitri. 119 Finalmente, diz Fetiukovich, mesmo que Dmitri tivesse matado Fyodor Pavlovich, ele não estaria assassinando seu pai.
porque o velho repugnante nunca agiu como seu pai e se esqueceu do menino no momento em que ele nasceu. Fetikovich insiste que a única chance de Dmitri encontrar a redenção em meio aos farrapos de sua vida é ser libertado. A maior parte da torcida foi completamente conquistada para o lado de Dmitri. Todos esperam que ele seja libertado, mas o júri retorna em pouco tempo e declara que Dmitri é culpado. A multidão está indignada. Dmitri grita que é inocente e que perdoa Katerina. Gruzenka grita da varanda e Dmitri é levado embora. O julgamento de Dmitri no livro 12 é, em muitos aspectos, um anticlímax. O livro 11 contém uma sequência de eventos mais chocante, incluindo a confissão de Smerdyakov, a redenção espiritual de Dmitri, o colapso mental de Ivan e o suicídio de Smerdyakov. Estas revelações resolvem as questões morais prementes do romance, estabelecem a inocência de Dmitri e tornam tudo o que acontece no tribunal menos consequente para os temas mais amplos do romance. No livro 12, Dostoiévski satiriza o sistema jurídico russo através dos discursos finais incrivelmente longos e pomposos dos advogados. Parte da premissa do romance, entretanto, é que o verdadeiro julgamento da alma de Dmitri não poderia ocorrer num tribunal. A ideia de que nenhum julgamento humano pode suplantar o julgamento da própria consciência aparece pela primeira vez no livro 1, quando Zosima argumenta contra as propostas de Ivan para os tribunais eclesiásticos, apontando que nenhum tribunal poderia esperar julgar um homem como ele deve julgar a si mesmo. Crime e justiça são temas importantes em Os Irmãos Karamazov, e o julgamento é a visão mais sustentada da justiça criminal no romance. Dostoiévski evita tirar conclusões analíticas sobre a natureza ou a qualidade da jurisprudência russa e, em vez disso, opta simplesmente por oferecer uma descrição completa de como um julgamento criminal russo poderia realmente parecer. Ele enfatiza os estilos de argumentação jurídica, que vão desde as dissecações precisas de declarações de testemunhas feitas por Fetikovich ao estilo mais rude e direto de Krylovich, as emoções das testemunhas e, acima de tudo, a reação da multidão ao drama em questão. Katerina trouxe o delirante Ivan de volta para sua casa, e Alyosha os visita lá após o julgamento. Katerina está arrependida por ter traído Dmitri no julgamento, mas ela diz que existe um plano rígido para sua fuga. Para libertá-lo, porém, Alyosha terá de desempenhar um papel. Alyosha concorda em fazer o que for necessário para garantir a liberdade de Dmitri. Alyosha visita Dmitri na prisão e conta-lhe sobre o plano para sua fuga. Embora Dmitri deseje ser redimido pelo sofrimento e, em certo sentido, tenha aceitado a ideia de sua punição, ele concorda com o plano de fuga para poder permanecer com Gruzenka. Ele terá que fugir para a América, mas diz que não passará a vida inteira longe da Rússia. Um dia, ele retornará. Katerina chega. Ela e Dmitri se reconciliam, e Katerina diz a ele que nunca acreditou realmente que ele fosse culpado. Gruzenka chega, e quando Katerina também implora por perdão, Gruzenka se recusa a perdoá-la. Katerina sai correndo da sala. Dmitri repreende Gruzenka e Alyosha diz-lhe severamente que ele não tem o direito de criticá-la. Alyosha então corre atrás de Katerina. Ela diz que não pode culpar Gruzenka por não perdoá-la. Ilius está morto e Alyosha deve agora comparecer ao seu funeral. Ele discute o caso de Dmitri com Kolya e alguns outros amigos de Liusa. Ele lhes pede sinceramente que sempre se apeguem ao sentimento de proximidade, amor e companheirismo que agora compartilham. A multidão de estudantes aplaude Alyosha com adoração. O epílogo do romance discute a redenção dos personagens principais. A primeira parte do curto epílogo do romance completa a redenção de Katerina, que começa no julgamento, quando ela clama para salvar Ivan. Ao trazer Ivan de volta para sua casa para se recuperar da doença, Katerina finalmente se tornou capaz de buscar sua própria felicidade no mundo com honestidade sem escolher sofrer apenas para apontar a culpa daqueles que a fazem sofrer. Ela e Dmitri agora são totalmente capazes de perdoar um ao outro porque ambos foram expurgados dos pecados que os atormentaram por tanto tempo.
Embora Dmitri não tenha perdido o desejo de se arrepender dos seus pecados através do sofrimento, um desejo muito diferente do desejo de Katerina de sofrer para chamar a atenção para os pecados dos outros, ele está disposto a aceitar o plano de fuga porque atingiu a maturidade. Compreensão de que há mais na bondade e na fé do que sofrimento. Seu espírito ficará mais forte se ele puder estar com Gruzenka. A incapacidade de Gruzenka de perdoar Katerina mostra que sua própria redenção está incompleta. Ela ainda está orgulhosa, mas, como Alyosha percebe quando repreende Dmitri por criticá-la, ela está no caminho certo. O romance termina, paradoxalmente, com notas de calor, esperança e otimismo em meio a um funeral. As palavras de Alyosha aos alunos enfatizam novamente sua influência sobre as crianças e a promessa que influência reserva para o futuro. Como no livro X, Alyosha surge como um professor natural, capaz de dar continuidade ao legado de fé, amor e perdão de Zosima ao longo de sua vida. As últimas palavras do romance são muito esperançosas. Uriel lidera os alunos cantando "Viva Karamazov!". O uso do sobrenome de família é significativo aqui, já que ao longo do romance os personagens discutiram a qualidade Karamazov e o legado Karamazov como sendo definidos pela violência, paixão descontrolada e luxúria de Fyodor Pavlovich. As palavras finais do romance implicam que o legado de Karamazov mudou. Não é mais definido por Fyodor Pavlovich, mas por Alyosha. A família Karamazov foi redimida. Volto aqui com o poema em prosa, descrito em páginas anteriores. O Grande Inquisidor. Ivan explica seu poema em prosa. O Grande Inquisidor, numa cidade da Espanha, no século XVI, chega Cristo, aparentemente renascido na terra. Enquanto ele caminha pelas ruas, as pessoas se reúnem ao seu redor. Olhando, ele começa a curar os enfermos, mas seus cuidados são interrompidos pela chegada de um poderoso cardeal que ordena que seus guardas prendam Cristo. Tarde da noite, este cardeal, o Grande Inquisidor, visita a cela de Cristo e explica por que o fez prisioneiro e por que não pode permitir que Cristo realize as suas obras. Durante toda a palestra do Grande Inquisidor, Cristo escuta em silêncio. O Grande Inquisidor diz a Cristo que não pode permitir que ele faça o seu trabalho na terra, porque o seu trabalho está em conflito com o trabalho da igreja. O Inquisidor lembra a Cristo a época, registrada na Bíblia, em que o diabo lhe apresentou 3 tentações, cada uma das quais ele rejeitou. O Grande Inquisidor diz que ao rejeitar estas 3 tentações garantiu que o ser humano teria livre-arbítrio. O livre-arbítrio, diz ele, é um fardo devastador e impossível para a humanidade. Cristo deu à humanidade a liberdade de escolher segui-lo ou não, mas quase ninguém é forte o suficiente para ser fiel, e aqueles que não o forem serão condenados para sempre. O Grande Inquisidor diz que Cristo não deveria ter dado escolha às pessoas e, em vez disso, tomado o poder e dado às pessoas segurança em vez de liberdade. Dessa forma, as mesmas pessoas que eram demasiado fracas para seguirem a Cristo ainda seriam condenadas, mas pelo menos poderiam ter felicidade e segurança na terra, em vez do fardo impossível da liberdade moral. O Grande Inquisidor diz que a Igreja já se comprometeu a corrigir o erro de Cristo. A Igreja está a retirar a liberdade de escolha e a substituí-la pela segurança. Assim, o Grande Inquisidor deve manter Cristo na prisão, porque se Cristo fosse libertado, ele poderia minar o trabalho da igreja para aliviar o fardo do livre-arbítrio da humanidade. A primeira tentação que Cristo rejeitou foi o pão. Com fome após 40 dias de jejum, Cristo foi confrontado por Satanás, que lhe disse que se ele fosse realmente filho de Deus, poderia transformar uma pedra em pão e saciar sua fome. Cristo recusou, respondendo que o homem não deveria viver de pão, mas da palavra de Deus. O Grande Inquisidor diz que a maioria das pessoas são fracas demais para viver pela palavra de Deus quando estão com fome. Cristo deveria ter pegado o pão e oferecido à humanidade a liberdade da fome, em vez da liberdade de escolha. A segunda tentação foi realizar um milagre. Satanás colocou Cristo num pináculo em Jerusalém e disse-lhe para provar que era o Messias, atirando-se dele. Se Cristo fosse realmente filho de Deus,
Os anjos o sustentariam e não permitiriam que ele morresse. Cristo recusou, dizendo a Satanás que ele não poderia tentar a Deus. Vencido, Satanás partiu. Mas o grande inquisidor diz que Cristo deveria ter dado um milagre às pessoas, pois a maioria das pessoas precisa ver o milagroso para se contentar com a sua fé religiosa. O homem precisa de um ser sobrenatural para adorar, e Cristo recusou aparecer como tal. A terceira tentação foi poder. Satanás mostrou a Cristo todos os reinos do mundo e ofereceu-lhe o controle de todos eles. Cristo recusou. O grande inquisidor diz que Cristo deveria ter assumido o poder, mas como não o fez, a igreja tem agora de assumir em seu nome, a fim de convencer os homens a renunciarem ao seu livre-arbítrio em favor da sua segurança. O grande inquisidor diz a Cristo que foi Satanás, e não Cristo, quem estava certo durante esta conversa. Ele diz que desde que a igreja assumiu o Império Romano, tem realizado secretamente a obra de Satanás, não porque seja má, mas porque procura melhor e mais segura ordem para a humanidade. Quando o grande inquisidor termina a sua acusação contra Cristo, Cristo caminha até o velho e o beija suavemente nos lábios. O grande inquisidor de repente liberta Cristo, mas diz-lhe para nunca mais voltar. Espero, de coração, que você tenha gostado.